Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Power BI. E nessa aula nós vamos concluir a primeira página aqui, né, que é a aba geral do nosso dashboard, colocando aqui, né, dois botões para nós alternarmos entre essa parte visual, né, e uma tabela com o descritivo, né, dos valores aqui por vendedores, tanto da parte de faturamento, tá, quanto as despesas. Nós vamos colocar ali uma formatação condicional, né? Que nós vamos exibir uma barra ali atrás dos valores na nossa tabela, tá? Então, inicialmente eu vou colocar aqui dois botões, tá? Vou vir aqui então em inserir, vou vir aqui ó, em botões e eu vou escolher essa opção aqui ó, em branco, tá? Um botão já foi colocado aqui, ó, eu vou arrastá-lo para cá, por padrão ele vem assim, tá? Se eu clicar fora aqui, ó, ele vem aqui, né, com umas bordas cinza, né? Ele vem um retângulo, tá? Mas isso aqui seria um botão, tá? Então, inicialmente eu vou editar esse botão e depois nós colocamos o segundo aqui do lado. Então, eu vou começar selecionando ele aqui. Eu vou vir aqui em forma, tá? Se eu expandir isso aqui, ó, ele vem aqui por padrão, né? Ele vem como um retângulo. Eu vou colocar um canto arredondado aqui, tá? Eu gosto de usar aqui um 15. Ele vai ficar aqui, ó, nesse formato, né? Meio arredondado. Vou clicar novamente no botão, tá? E vou aumentar um pouco o tamanho dele aqui. Deixa eu colocar aqui um tamanho... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Acho que... Aqui, ó, 43. Aqui eu vou pôr um 140. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, porque eu vou na posição, eu vou colocar ele um pouco mais aqui no começo, tá? Então eu coloquei ali 43 por 144, né? 43 de altura por 144 de largura. E na horizontal, vou colocar aqui 939 por 638, acho que esse pequeno espaço aqui, né, entre o último ranking aqui e o botão tá bom, tá? Vai ficar aqui um espacinho assim, tá? Então acho que nessa disposição aqui ele tá bom. Vou clicar mais uma vez aqui e agora eu vou editar a cor, né, e a borda e tudo mais. Então vou vir aqui em estilo, vou vir aqui, vou marcar a opção texto, mas só depois que eu vou colocar alguma coisa. Eu vou primeiro colocar a cor aqui, né, para destacar o texto, tá? Então por enquanto deixa assim. Vou só mudar o texto para branco aqui, porque nós vamos colocar uma cor, um azul aqui, tá? Então por enquanto é isso. O ícone eu vou desmarcar, vou colocar essa opção de preencher, tá? E aí aqui eu vou escolher uma cor. Deixa eu colocar aqui mais cores. Aqui uma que eu gosto, um azul é 364 6B7. Deixa eu ver se é isso. Acho que é isso mesmo. Deixa eu clicar fora aqui. Essa cor. Tá bom. Então vai ser isso aqui, tá? No estilo. Essas cores que geralmente eu uso aqui, né? Tanto para o gráfico, para o botão e tudo mais, são cores que eu gosto de utilizar ali no meu dia a dia, tá? Então não estranhem se eu se eu muitas vezes já tiver decorado esses códigos, é que eu uso muito direto essas cores, né? Então são principalmente esses tons de azul, né? Eu sei alguns de cabeça aqui, tá? Não são todos, lógico. Quando eu gosto de alguma cor, né? Eu às vezes salvo alguma imagem ali como modelo que eu gosto para utilizar em dashboards futuros, e aí eu, né, acabo jogando ali no interpretador de cor para eu saber qual que é, né, qual que é aquela cor que eu quero utilizar para um dashboard novo, né? Então esses tons de azul, todos eu já fiz isso em algum momento, tá? Então preencher, agora eu vou vir aqui em borda, vou colocar aqui um azul mesmo padrão aqui, e a largura eu vou diminuir, acho que para um vai ficar muito fino, vou colocar 1,5 aqui, tá? Transparência já está em 0 aqui, maravilha. Então o botão vai ser esse aqui, tá? Esse vai ser o botão dessa aba aqui do ranking, tá? Então eu vou escrever agora, vou colocar aqui o título, né?
Vou vir aqui em texto e colocar aqui, ó, ranking. Tá? Vou colocar aqui acho que tamanho 12. Pode ser um 13 aqui, tá? No segundo, deixa eu colocar um semi-bold aqui. Deixa eu ver como é que ficou isso. Tá bom? E aí agora eu vou fazer uma cópia, tá? Vou clicar em cima, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou colocar o outro botão aqui na lateral. Só que deixa eu ver aqui. Aqui eu vou colocar em 1000. Vou trazer um pouquinho para cá. Já está na mesma linha, né? 638. Deixa eu ver se aqui está 638. Maravilha. Aqui, né, já está um pouco alinhado com a parte, a lateral esquerda aqui. E aqui também, né? Já ficou um pouco alinhado com a lateral direita aqui, tá? Então, seria mais ou menos isso. E agora eu vou editar isso aqui, esse botão, né? Porque ele não pode estar da mesma cor e com o mesmo texto, né? Então, aqui vai ser o nosso botão de tabela, tá? Eu vou vir aqui em estilo, vou mudar o texto para tabela. Opa, tabela, tá? E a cor dele, opa, deixa eu minimizar isso aqui. O preencher aqui vai ser vou utilizar o preto mesmo, tá? Então eu vou deixar ele em preto, ou seja, ele não está destacado aqui porque nós estamos na aba de ranking, tá? Então quando nós clicarmos nesse botão, ele vai para a tabela, tá? Então agora aqui, por enquanto, são dois botões que, né, não estão sendo utilizados ainda, tá? Para utilizar o botão, eu tenho que estar com essa opção de ação preenchida, tá? Então, eu acionando ela, né, eu clico no botão e direciono isso para algum lugar. Só que antes de fazer isso, nós vamos criar a nossa parte da nossa tabelinha aqui, para dizer que quando eu clicar nessa tabela, né, ele vai para o visual da tabela. Então, inicialmente, nós vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui em exibição. Tá? Eu vou marcar essa opção aqui, ó, de seleção. Eu marcando ela, podem ver que, né, ficou um pouco menor, ele abriu uma aba aqui de seleção, tá? Eu vou, nesse momento, só diminuir a de dados aqui para manter o mesmo tamanho aqui, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou ocultar essas partes aqui por enquanto, tá? Para eu criar a tabela aqui. Então, eu vou vir aqui em cima. Podem ver que quando eu seleciono, né, ele apareceu aqui, ó, total de vendas por vendedor, né? Então, se eu clicar aqui, ó, ocultar este visual, ele vai ocultar, tá? E aí a mesma coisa aqui para os botões, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou ocultar, tá? Só que antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cópia desse botão, tá? Então, eu vou clicar em cima, dar um Ctrl C, Ctrl V, vou manter um botão aqui e a mesma coisa para o outro, tá? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu vou trazer um pouco aqui para cima. Então, esses dois aqui, tá? Eu vou ocultá-los. Antes, deixa eu só ver aqui onde eles estão exatamente. Na posição 939, 638, 1094 e 638. Maravilha. Só porque esses dois vão ter que estar na mesma posição aqui, tá? Então eu vou vir aqui agora, né? Só cuidado para não deixar selecionado os botões de cima, né? Eu vou ocultar os de baixo aqui. Então vou vir aqui no de baixo, vou ocultar. E aí a mesma coisa para esse aqui, tá? Cliquei no botão, vou vir aqui, ó, e vou ocultar, tá? E aí agora sim, antes eu vou só alterar a cor aqui, tá? Alternar mesmo, né? Vou deixar esse aqui como preto e esse aqui como azul, tá? Então esse aqui tá como um ranking, eu vou vir aqui, ó, em estilo, vou vir aqui na parte de preencher, ele vai ficar em preto, tá? E esse aqui é o que vai ficar em azul, tá? Porque esses botões são os que vão ficar na parte da tabela. E agora eu vou colocá-los na posição que estavam os botões anteriores aqui. Então eu vou vir aqui em geral
Esse segundo ele estava no 1094, né? E 638. Esse aqui também estava no 638. E no 9, agora, acho que era 939, né? Deixa eu ver, acho que é isso aqui. Maravilha. Deixa eu só, por via das dúvidas, o que eu faço? Eu coloquei aqui, né, os dois botões na posição que os dois anteriores estavam. Eu vou desmarcar aqui, ó, só para ver se eles vão ficar exatamente no mesmo local, tá? Então eu desmarquei o da tabela ali, ó. Podem ver que ficou um pouco mais escuro, tá? Então quer dizer que esse botão, se eu tirar daqui, o outro está embaixo, tá? Então é exatamente aquela mesma posição, tá? Então vou só ocultar aqui, maravilha. E o outro também, tá? Então a mesma coisa, podem ver que ficou um pouco, né, mais escuro ali embaixo, tá? Então tá na mesma posição, maravilha. Agora eu vou pegar um desse título aqui, tá? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar e vou arrastar para cá. Vou colocar aqui desempenho por vendedor, tá? É só um título. Maravilha. A parte aqui do 30, deixa eu ver, largura, eu vou pôr a posição, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Maravilha. 30 por 3 vezes 9. Aqui, a parte aqui da horizontal. Tá bom. Tá. Maravilha. Agora eu vou colocar aqui uma tabela. Vou colocar aqui uma tabela. Tá. Vou arrastar para cá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui na tabela, por enquanto eu vou tirar essa seleção aqui, tá? Por enquanto só. Na tabela aqui, deixa eu só colocar os dados aqui, cadê? Inicialmente nós vamos usar aqui o nome do nosso vendedor, tá? Na tabela. Então já trouxe o nome deles aqui. Vou colocar aqui o valor, que é referente ao nosso faturamento, tá? E vou colocar aqui também as despesas, tá? Vou colocar aqui as despesas. Maravilha. Já está somando ali. Aqui também, tá? Só colocar aqui como despesas. E aqui eu vou editar para faturamento. Faturamento e o nosso vendedor, tá? E aí agora nós vamos editar essa tabela. Então inicialmente vou vir aqui, ó, na parte do visual, na pré-definição de estilo, tá? Ela vem com esse estilo padrão. Eu vou mudar aqui para nenhum, tá? Então não estou utilizando estilo nenhum. Na parte da grade eu vou tirar essas linhas de grade, tá? Vou vir aqui também, cadê? Deixa eu vir aqui na parte do geral só para... primeiro eu vou desmarcar aqui os ícones de cabeçalho e na parte de efeitos eu vou tirar a tela de fundo, tá? Para ficar transparente. E aí, inicialmente eu vou colocar aqui uma cor, né, nas letras e nos números só para nós enxergarmos e podermos editar aqui, né? Deixar bonitinho. Então, na parte dos valores aqui, eu vou deixar como essa letra mesmo, Seguiui, no tamanho 10, tá? Vou colocar aqui o texto como branco. E aí podem ver, né, que ele alterna as letras, né? As letras não, desculpa, as linhas, né? Então eu tenho uma linha em branco, uma linha em preto, uma linha em branco, uma linha em preto, tá? Então tá aqui, ó, cor do texto alternativo. Vou vir aqui e marcar como branco também, tá? A mesma coisa aqui para os meus cabeçalhos. Vou deixar como 10. A cor do texto eu vou colocar em branco também, tá? E a mesma coisa para os totais, tá?
tá? Eu vou colocar aqui, já está com uma letra e o tamanho da letra, só a cor do texto eu vou colocar como branco, tá? Então, inicialmente está assim, tá? Podem ver que ele está, né, com uma barra de rolagem aqui, então eu posso diminuir talvez um pouco o tamanho aqui para, né, não ter essa barra de rolagem aqui, tá? Mas antes vamos editar aqui algumas coisas, tá? E depois arrumar direitinho aqui dentro essa parte que está um pouco, né, um pouco grande aqui com uma barra de rolagem lateral aqui, tá? Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então, inicialmente eu vou vir aqui, ó, na parte de grade, né? Pode ver que está um pouquinho espremido aqui, né? Eu vou vir aqui, ó, em opções e aqui, ó, tem o preenchimento da linha, tá? Eu posso aumentar, né, ali, ó, o espaço da linha, tá? Deixa eu colocar um pouco mais espaçoso aqui, eu vou colocar com, deixa eu ver como fica o 3. Acho que o 3 fica, né, com espaço legal aqui, tá? Então vamos deixar assim. Tamanho da fonte global, acho que pode ser o 9 aqui, que daí já dá uma arrumadinha aqui para nós, tá? Então, vou deixar dessa forma aqui. Então, vou diminuir aqui, diminuir opções, o grade. Vou vir aqui em geral, vou vir aqui em efeitos, vou colocar aqui uma fronteira visual. Vou expandir, vou colocar aqui aquela cor em azul, tá? Cantos arredondados eu vou colocar aqui também como 15. Deixa eu ver, acho que como 15 deu uma bagunçada aqui, deixa eu ver. Aqui, depois eu aumento um pouquinho aqui. Vamos ver aqui no geral, propriedades, vou pôr um pouquinho mais de largura. Maravilha. Aí ele já some ali, tá? E agora eu vou posicionar isso de um jeito melhor aqui. Então aqui na posição, vou colocar aqui um pouquinho mais para... Foi muito. 9, 3, 4. Aqui vou subir um pouquinho. Deixa eu ver. Acho que ficou legal. Um pouquinho mais, só um para direita aqui, ó. Horizontal. Maravilha. Tá? Ficou um pouco estranho. Vou fazer o seguinte, peraí. Deixa eu vir aqui de novo, propriedades, posição, vou pôr um pouquinho mais para lateral aqui, deixa eu ver. Maravilha, tá? Eu aumentei um pouquinho o tamanho ali, só para não ficar com uma borda maior que a outra. Vou diminuir aqui também a altura. Deixa eu ver. Acho que tá bom desse tamanho, tá? Então aqui nós temos já uma lista. E aí aqui podem ver que, né, ficou um espaço que dá para utilizar aqui para outra informação. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que por gerente, tá? Nós temos as informações dos gerentes aqui. Eu vou querer saber quanto foi o faturamento de cada gerente, né? Nós temos os vendedores aqui, mas cada vendedor desse, né, faz parte da equipe de um gerente. Então eu vou colocar uma tabela dessa aqui embaixo também para o gerente. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu só vou clicar em cima aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou copiar essa tabela aqui, tá? E aí aqui eu vou eliminar o campo do vendedor aqui e vou pegar o gerente aqui, ó. Vou colocar aqui na frente de faturamento. Então aqui eu tenho o nome do gerente, o faturamento e as despesas, tá? Maravilha. E aí aqui eu vou colocar no mesmo no mesmo lugar, na mesma posição horizontal, tá?
Então, no caso dessa aqui de cima, está aqui na 934. Aqui, opa, eu cliquei aqui errado, vou colocar, já está no 934 aqui, maravilha. Então, na de baixo está no 934 também. E aqui eu vou descer um pouquinho mais, tá? Vou colocar aqui. Só que o tamanho dela aqui, né, como ela tem menos informações que a de cima, né, eu vou diminuir um pouquinho aqui, tá? E vou diminuir, descer isso aqui. Maravilha. Agora eu vou vir aqui na parte do visual, no cabeçalho da coluna. Como eu diminui tudo para 9, né? Acabou diminuindo não só os valores, mas como cabeçalho também. Então eu coloquei aqui o cabeçalho como 10, o alinhamento do cabeçalho. E por algum motivo aqui ele... Deixa eu colocar o de cima aqui também como 10. Ele já destruiu ali. Então, já que ele destruiu aqui, né, vamos arrumar isso aqui. Vou vir aqui, eu vou aumentar a largura aqui até um... Nem precisa de tanto. 314, vamos arrumar a posição aqui na horizontal. Maravilha. A mesma coisa aqui, tá? Vou aumentar, então aqui eu coloquei como 314. Esse aqui eu vou pôr 314 também. E aí a parte da vertical, a mesma coisa. Deixa eu diminuir aos poucos aqui até um ponto que ele não coloque barra de rolagem. Beleza, tá? Então agora eu vou aqui para vertical, colocar um pouco mais para baixo isso aqui. Maravilha, tá bom. E aí eu vou colocar uma outra dessa aqui, ó, só que mais para baixo. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou utilizar aqui para o gerente, tá? Então eu vou colocar um pouco mais para baixo aqui. Então aqui vai ser parte do gerente, tá? Então aqui nós temos a parte do gerente e do vendedor. Tá? Por só um pouquinho mais para cima aqui, só para... Beleza, a mesma coisa aqui, tá? Vou pôr um pouquinho mais para cima aqui. Maravilha, tá? Isso aqui também eu vou pôr então, maravilha. Aqui também, peraí, a parte da posição 931, aqui está no 933, vamos trazer exatamente onde está de cima, tá? Então, tem duas tabelas aqui, né? Aqui podem ver que, né, as despesas, elas têm um espacinho aqui ainda, então eu posso, né, expandir um pouquinho aqui, ó, sem deformar, tá? Então, porque o nome dos gerentes aqui, né, só temos 3 e ele acaba dando um espaço um pouco maior aqui, tá? E aí agora nós vamos fazer aquela formatação condicional, tá? Só um detalhe aqui, eu acabei esquecendo de ajustar o cabeçalho aqui em cima também, deixa eu ajustar aqui, cadê aqui, cabeçalhos da coluna, vou colocar aqui ao centro, maravilha. E agora eu vou vir aqui, ó, na parte de grade, cadê aqui, a borda, tá? Pode ver que está aqui como uma opção de todos. Eu vou marcar essa opção, ó, cabeçalho de coluna,
que seria essa linha aqui, tá, ó, entre o cabeçalho e as colunas mesmo, tá? Ela tá com uma cor cinza aqui. Eu vou mudar isso aqui para, deixa eu ver aqui, era 717, não, peraí, 717 BC5, deixa eu ver. É isso mesmo. Então, né, ficou um pouquinho ali, né? Partindo do cabeçalho da coluna. E aí, a mesma coisa para os totais, tá? Eu vou colocar aqui essa mesma cor, tá? Então, mudou aqui embaixo e mudou aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui para o de baixo, né? A parte aqui do superior. Já marcou aqui. E o cabeçalho da coluna também. Vou marcar ali daquela cor. Maravilha. E aí, parece que ali no de cima não alinhou os cabeçalhos da coluna. Ah não, tinha alinhado sim. Maravilha. Tá? E aí agora sim nós vamos para a nossa formatação condicional. Tá? Então, com a tabela selecionada, tá? Eu vou vir aqui, ó, por exemplo, ou no faturamento ou nos despesas, né? Eu escolho qual campo eu quero aplicar minha formatação condicional. Eu venho aqui, ó, nessa setinha, vou clicar aqui, venho aqui em cima, ó, formatação condicional. E aí aqui eu tenho várias opções, cor de tela de fundo, cor da fonte, barra de dados, ícones, URL da web, tá? No caso, eu vou utilizar essa aqui, ó, barra de dados. Então, vou pegar aqui, aplicar uma barra de dados atrás dos valores ali, né? Então agora eu venho aqui, né, na minha formatação condicional e eu digo, olha, eu quero colocar uma barra de dados, né? Aplicar somente valores, tá? E aí eu tenho aqui o mínimo, né, o menor valor. Eu tenho a barra positiva, negativa e o eixo, tá? Então eu vou colocar uma cor aqui, né? Vou colocar aquele azul que nós utilizamos aqui para os gráficos, que é o... Opa, deixa eu apagar aqui, não está apagando. 006 DD. Opa, deixa eu colocar maiúsculo DD1. Tá? Maravilha. Então vou clicar fora aqui. Deixa eu ver se ele colocou aqui. Tá aqui, já vou copiar ele para utilizar aqui no outro. No caso, a nossa barra aqui de faturamento, né, não tem valores negativos, mas se fosse uma coluna que tivesse valores negativos, eu poderia marcar aqui uma condição para barra negativa, por exemplo, colocar um vermelho aqui, tá? No nosso caso não vai ter, se não tiver nenhum valor, por exemplo, ele vai estar zerado, né? Então nunca vai estar negativo, mas só para, né, demonstrar. E aqui a parte do eixo, eu vou colocar também nesta cor em azul aqui, tá? Então eu posso colocar aqui a opção de mostrar somente a barra ou não, né? Que se eu quisesse só a barra e não com os valores, mas eu vou deixar os dois, tá? E vou dar um OK. E aí, ó, já apareceu aqui em cima, né? Atrás dos valores, tá? E eu vou fazer a mesma coisa para as despesas. Então eu vou deixar o valor em azul e as despesas, né? Como são gastos, vou colocar em vermelho. Então agora eu venho aqui em cima de despesas, venho aqui em formatação condicional, barra de dados, e aí a mesma coisa aqui. Vou colocar aqui um vermelho que é o DA. Como que era? DA 0056. Maravilha. Tá? Então vou copiar aqui. Opa. Aqui eu posso colocar a mesma coisa, tá? No caso de negativo, e o eixo também. Maravilha. Vou dar um OK. Tá? Então aqui ele já colocou, né, uma formatação condicional para cada. E eu vou deixar isso aqui ordenado, tá? De uma forma que apareça do maior para o menor. Então eu venho aqui em faturamento, ó, eu vou clicar nessa setinha, né? Eu passando o mouse em cima aqui, ó, ele aparece essa setinha aqui, tá? Se eu quisesse ordenar por vendedor, eu clicaria nela aqui, ou por faturamento, ou despesas aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, faturamento. Maravilha. Ele já colocou aqui do maior para o menor. E consecutivamente, né, com o faturamento maior, a despesa também é maior, tá? No caso aqui, opa, deve ter algum erro. Deixa eu ver.
Parece que todas as despesas estão com 10% apenas. Depois eu vou dar uma corrigida nisso. Acho que os nossos dados eu acabei aplicando 10% para todos os valores, tá? Então eu vou dar uma corrigida depois nisso. Podem ver que, né, daqui, ó, 16 milhões, né? Nós temos aqui 1.626.000, mas na verdade é o mesmo valor, só que representando apenas 10%. Vou depois corrigir isso aqui, tá bom? Então eu vou aplicar aqui a mesma coisa pro gerente. Vou fazer a mesma coisa, tá? Então eu vou vir aqui, faturamento. Começar pelo despesas aqui, que eu acabei de salvar ali a cor vermelha. Vou vir aqui em barra de dados. Então barra positiva, eu vou vir aqui, ó. É diferente, né? Não sei se vocês notaram aqui, diferente das cores quando nós utilizamos no gráfico ali, né? Que ele salva aqui, né? Como um valor default do último que nós utilizamos. Quando muda de um componente para outro, né? De uma tabela para outra ali, ó. E eu clico aqui, ó. Ele já não aparece mais aqueles últimos que eu, né? Que eu acabei de utilizar, o mais cores, né? E aqui em cima também, cores recentes, né? Então eu vou vir aqui em mais cores e vou colar aquele que eu tinha salvo ali. Vou aplicar também aqui, né? E a mesma coisa aqui, tá? Ok. Vou vir aqui só para copiar aquele valor do faturamento. Vou vir aqui na formatação condicional, barra de dados. Vou pegar esse aqui. Vou só copiar. Maravilha. E agora eu venho aqui em faturamento. Faço a mesma coisa aqui, ó, para barra de dados. Vou colar aqui. Tá? Deixa a barra negativa como vermelha aqui. Não vai ter, mas tudo bem. A mesma coisa que eu fiz no outro, tá? Então, agora tá, né? Da mesma forma aqui, tá? Maravilha. E aí agora, né? Aqui a nossa parte da tabela está pronta. Então agora eu tenho que fazer aquela jogada, né, dos botões aqui. Então, o que eu vou fazer, tá? Inicialmente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ocultar isso aqui também e vou primeiro fazer a parte do ranking, tá? Então, eu vou vir aqui, deixa eu colocar aqui em seleção. Não, acho que para ganhar tempo eu vou começar pelo da tabela, tá? Então, vou vir aqui em seleção, vou deixar isso aqui habilitado, tá? Já para mim utilizar aqui. E vou ver aqui, ó, habilitar indicadores, tá? Então, indicadores, pode ver que por enquanto não tem nenhum indicador salvo aqui. Deixa eu tirar visualizações aqui também, só para não diminuir o tamanho, tá? E aí o que eu vou fazer? Com essa parte aqui em aberto, né, a parte da tabela, eu vou fazer como se eu estivesse tirando uma foto local aqui dessa página, tá? Então, quando eu clicar aqui no adicionar, é como se ele tirasse um print aqui e mostrasse isso como uma foto para mim, tá? Desse momento. E depois nós vamos ocultar esses ícones e habilitar aqueles outros que nós já tínhamos ocultado antes. E fazer a mesma coisa, tirar uma segunda foto. E aí nós utilizamos elas como indicadores, tá? Então vou vir aqui, ó, adicionar, tá? E aí podem ver que ele, só de clicar em adicionar, ele já apareceu aqui, ó, indicador 1. Quer dizer, essa página aqui seria o indicador 1, tá? Então eu vou vir aqui, vou só renomear, vou clicar 2 vezes em cima aqui, ó. Vou colocar aqui. Opa. Tabela, tá? Eu vou desmarcar essa opção aqui, ó, vou clicar nos 3 pontinhos e desmarcar essa opção dados, porque senão, às vezes, quando eu aplico aqui alguma alteração, tá? Quando eu fecho isso e mudo ali entre o ranking, a tabela, coisa assim, ele pode desconsiderar o que eu fiz ali, tá? Ele volta ao valor default. Então eu desmarco essa opção dados para considerar o que eu fiz ali, tá? E aí, né, ficou aqui a parte agora da tabela, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ocultar esses ícones aqui, tá? Então o botão, o ranking, né? Essa tabela, o texto com o gerente aqui,
e essa outra tabela aqui, tá? Ocultei isso, agora eu vou vir aqui, ó, e habilitar aquele gráfico que nós tínhamos feito. Acho que o botão era esse aqui do ranking e esse aqui de cima. Maravilha, é isso aqui, tá? Então, agora com essa parte aqui à mostra, eu vou vir aqui em adicionar, né, no indicadores e tirar uma outra foto, tá? Então eu venho aqui, ó, adicionar, ele adicionou aqui um indicador 2 e aqui eu vou colocar como ranking. Ranking, tá? Faço a mesma coisa aqui para os dados, desmarco a opção dados, tá? E tá feito. E aí agora sim eu vou dizer o seguinte, olha, quando eu clicar nesse botão tabela, eu quero que ele mude ali, né? Apareça as tabelas. Então ele vai me jogar pro indicador aqui, do indicador de tabela, tá? Então como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, ó, eu vou trazer o visualizações para cá. Deixa eu tirar isso aqui. Deixar a opção de visualizações aparecendo, porque eu vou precisar utilizar, tá? Então eu clico em cima do botão tabela, e aí aqui, ó, em ação eu vou habilitar, tá? Então eu habilitei, e agora eu tenho que dizer o que eu quero fazer com essa ação. Eu vou expandir aqui, ó, e vou utilizar aqui essa segunda opção, ó, indicador. Eu vou colocar que eu quero ir para um indicador, e aí ele me pergunta qual indicador. Eu vou vir aqui, ó, tabela, tá? E eu poderia, mais uma vez, deixar uma dica de ferramenta, né? Que é aquilo quando eu passo o mouse em cima, ó, tem ali o Ctrl, mais clique aqui para seguir link. Eu poderia colocar ali tabela, se fosse um botão que não tivesse o nome nem nada, tá? Se fosse uma imagem, coisa assim. Mas o nosso já está escrito tabela aqui, não tem porquê, tá? Então eu vou desmarcar essa opção. Então, quando eu clicar aqui, pode ver que agora, né, ao passar o mouse aqui, ó, ele ficou clicável, né? Então, quando eu clicar, ele vai me jogar ali para aquela parte da tabela, tá? Então, vamos fazer isso. Então, vou vir aqui com o mouse em cima. Como eu estou em ambiente de desenvolvimento aqui, né? Não está publicado isso, eu tenho que segurar o Ctrl e apertar o botão do mouse, tá? Maravilha. Podem ver que ele pegou, me jogou para aquela parte, né, no indicador de tabela. E aí agora eu tenho que falar que eu quero fazer a mesma coisa para o botão do ranking, tá? Então eu seleciono aqui, eu clico em cima do botão ranking, vou vir aqui em ação, vou colocar aqui, ó, que eu quero ir para um indicador, só que agora eu quero ir para o outro indicador, o ranking. Então eu venho aqui pro ranking, tá? A mesma coisa, tá? Por enquanto, ó, tá aparecendo ali, ó, Ctrl mais clique aqui para seguir link. Vou desmarcar isso aqui. E aí, ó, ao passar ao mouse em cima aqui, ele aparece ali já, né? Já está clicável. Então, eu vou segurar o Ctrl e apertar o botão do mouse. Maravilha. Ele voltou para essa parte inicial aqui, tá? Então, agora ele fica dessa forma. Se eu clicar em tabela, ele vai para lá. Se eu vier para o ranking, ele volta aqui, tá? Virou um botão para nós alternarmos aqui entre a parte visual e a parte das tabelas, tá? Então, agora eu não preciso mais dessa parte de indicadores. Eu vou desmarcar aqui, vou desmarcar a seleção, tá? E essa parte do dados eu vou expandir novamente, que nós vamos utilizar. Então, nós concluímos essa parte aqui, a parte visual da primeira página, tá? Nós estamos com todos os gráficos aqui que nós elencamos para trazer as principais informações do nosso dashboard de vendas, da parte geral, né? Então é uma parte que demonstra, ele traz um pouco de tudo, né? Ele traz um pouco ali quais os tipos de pagamento, a evolução mensal, né? Quais as marcas mais vendidas, o faturamento por gerentes, por vendedor, né? Se eu quiser ver ali uma parte detalhada, eu consigo ver ali aqueles valores detalhados por tabela, tá? Então nós trouxemos um pouco de tudo ali, né? Os cartões aqui em cima também, né? Meio que uma parte geral, né? Com um pouco de tudo do nosso dashboard. Depois nós vamos fazer outras abas, né? Ali uma para a parte do vendedor, uma parte para
os produtos, né? E uma parte ali de um analítico trazendo como se fosse uma tabela geral com todos os dados pertinentes, né? Deixando habilitado para o usuário final, se ele quiser exportar isso ali para um Excel ou coisa do tipo, tá bom? Então, agora nós concluímos essa parte. Na próxima aula nós vamos concluir essa aba, a aba geral com os tooltips, tá? Aqueles tooltips personalizados que eu falei, né? Nós temos aqui o default, então nós vamos concluir essa primeira aba, já deixar ela completa mesmo com os tooltips prontos e logo em seguida vamos para as demais abas aqui, como eu falei, né? Vendedores, produtos e assim por diante, tá bom? Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima.